Os mergulhos são os mergulhos mais incríveis que eu já fiz na minha vida. Você imagina assim, o lugar mais próximo é Noronha, 600 quilômetros. É como se fosse um restaurante de beira de estrada. Todo mundo que vai passando, opa, tá ali, vamos parar ali para comer. Blum, junta todo mundo ali. Então você tem cardumes e cardumes de raia-manta, chega a ter cardumes de tubarão-baleia, tubarão-martelo pra caramba. Eu já tive a oportunidade de não conseguir cair na água, mas estar no meio das orcas, num barco ali em volta. Olá, sejam muito bem-vindos à terceira temporada do Maré Sonora, o podcast em que você navega pela ciência, fotografia, conservação e muitas outras viagens. Eu sou a Marina Guedes, jornalista que viveu num veleiro pelo Pacífico nos últimos 4 anos. Hoje estou em terra firme, na Itália, de onde produzo e apresento as conversas que você ouve. Muito obrigada aos nossos apoiadores e ao Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Encomende o seu através do perfil no Instagram, @Café do Luiz. E se por acaso você mora em Floripa, pode pedir o seu Café do Luiz com deliciosos bolos caseiros também. Hoje você confere a parte final da conversa com o biólogo e fotógrafo Lisandro de Almeida. No episódio anterior, que foi ao ar na segunda-feira passada, ele falou sobre o seu desafio dos mares às montanhas. Eu vou abrir aqui um rápido parênteses para dizer que o Lisandro está em busca de patrocínio para ajudá-lo na realização desse desafio sensacional que é o dos mares às montanhas. Se você puder ajudá-lo, entre em contato direto com ele através do perfil no Instagram, @dosmaresasmontanhas. Eu também deixei o link para o Instagram dele aqui na descrição deste episódio. Confere lá, tem muita foto legal, muita coisa bacana dessa maratona de aventuras que ele está fazendo. E no bate-papo de hoje, o Lisandro recorda experiências fantásticas em paraísos remotos do Brasil, como os arquipélagos de Fernando de Noronha e São Pedro e São Paulo, e ainda em Galápagos, um conjunto de ilhas que faz parte do Equador. Um rápido e último aviso. Sempre que você ouvir a gente falar Noronha, a gente está se referindo ao arquipélago de Fernando de Noronha. Eu queria falar contigo sobre Noronha, sobre o arquipélago de Fernando de Noronha. Você se formou em biologia pela Unicamp, fez mestrado pela Federal de Pernambuco em oceanografia biológica, é isso mesmo? Estou certa? Está certíssimo. E você foi parar em Noronha por conta da sua profissão? Como é que você foi para lá? Noronha sempre foi sonho de todo mundo, né? Todo brasileiro, né? Da nossa idade, ou de todas as idades, sempre foi sonho, né? Desde aquela novela, acho que era do Richelli, nem lembro qual era o nome da novela. Tinha muita gente, aparecia na televisão, né? Toda aquela coisa legal. E como biólogo lá, sempre também foi um sonho de consumo. A minha faculdade, eu fiz ela naquele ritmo faculdade um pouquinho mais alongada. Então, no meu 5º ano, que era para ter terminado em 4º, eu tive 6 meses, no primeiro semestre, eu meio que tranquei ele, peguei 2 matérias que poderiam ser feitas à distância, e fui trabalhar em Abrolhos e Florianópolis. De Abrolhos, trabalhando lá com as baleias, com o parque, eu me empolguei bastante, achei que era aquilo que eu queria para a vida, viver em ilha, tudo isso. Voltei para a Unicamp, me formei, e aí voltei para trabalhar em Abrolhos, e de lá começou todo o circuito de ilhas, uma encaminhando na outra como biólogo, né? Lá de Abrolhos eu saí direto para o Atol das Rocas, lá eu fiquei alguns meses, depois eu fui para Noronha, voltei para o Atol das Rocas, e aí parei em Pernambuco para fazer meu mestrado, fiz a prova, passei, e voltava para Noronha constantemente, porque Recife e Noronha é mais perto, e lá eu comecei a trabalhar como instrutor de mergulho também. E em Noronha eu trabalhei muitos anos num projeto associado ao projeto Tamar, do WWF, aquela ONG do Panda de Proteção à Natureza. Durante uns 5 ou 6 anos, se não me engano, a gente teve um projeto conjunto da WWF e Tamar, no qual eu era um dos responsáveis, né, sempre na área de biologia. Quais lugares feios que você visitou, né? Que você já permaneceu não só como visitante, mas como pesquisador, morando também, né? Permanecendo por um longo período. Isso é fantástico. E eu queria te perguntar, ainda sobre Noronha, como é que você avalia, Lisandro, a situação do turismo lá atualmente? Porque tem
Não que tem saído, né, mas já saiu coberturas na mídia falando sobre o aumento do turismo lá, o impacto do turismo na ilha, o lance de que a capacidade da ilha a visitação já ultrapassou a capacidade que o plano de manejo preconiza. Qual que é a tua avaliação da situação do turismo em Noronha atualmente? É muito complicado. Hoje em dia, com a pandemia, o turismo está lá embaixo, né? Então ainda tem muito, diminuíram o número de voos. Noronha ficou fechada para o turismo, agora acredito que de março, acho que ela reabriu em setembro, foram 5 meses fechados. E a ilha, aí vira uma coisa, uma balança, né? Uma famosa faca de dois gumes, né? Sendo organizado, acredito que possa ter um turismo sustentável e bem desenvolvido. Do jeito que estava seguindo, estava tendo um turismo cada vez, um turismo de massa, com muito mais gente, estava ficando mais complicado, porque a ilha, os habitantes da ilha, que hoje em dia tem uma população considerável, cerca de 5 mil habitantes, eles dependem do turismo para viver. Se existir um equilíbrio entre o turismo e o meio ambiente, fica tudo perfeito. Hoje em dia, o turismo está muito abaixo por conta da pandemia, como eu disse, né? Eu tive lá agora, em novembro, dezembro, até antes da pandemia, eram 24 voos semanais, o que eu acredito que seja bastante, né? Possa se baixar um pouco esse número. Mas estamos tendo apenas 4 voos semanais. E aí fica confuso limitar totalmente o turismo quando ele já está sendo limitado pela própria pandemia, entende? Então, eu acho que agora, com a volta dele, pode ser pensado um formato adequado para que tenha, né, um reacesso de turistas, porque, como é um parque nacional, ele é aberto à visitação. Cabe que ela seja bem administrada e bem feita, não só pelo parque, pela Econoronha que administra, ou pela administração, mas também pelo próprio usuário, né? Que o que a gente pôde ver também pela pandemia é que, apesar de regras e tudo isso, né, eu aqui na França tenho um dia a dia diferente do que eu tive até mês passado no Brasil, onde a gente vê que o respeito da população também afeta em toda a cadeia, né? Seja ela na pandemia, seja ela no turismo, né? Então, eu acredito que agora o turismo está em baixa em Noronha devido à pandemia. Se a gente aproveitar essa baixa para fazer ele trabalhado com uma limitante boa e uma educação bacana, eu acho que ele pode continuar bom como é, né? Com certeza. É que você tem a impressão, né? Pelo menos eu tenho a impressão de que no final do ano, né, no Réveillon, fica aquela coisa de celebridades indo para lá, fazendo 1 milhão de selfies, isso atrai uma galera. Popularizou Noronha por conta de celebridades, entre aspas, globais, né, que acabaram, algumas pessoas, inclusive, abrindo empreendimentos lá, então fica aquela coisa do selfie na praia, então, putz, Noronha ficou um pouco sinônimo de celebridades globais, assim, com exceção, claro, desse último ano que teve essa situação super delicada aí de pandemia, mas eu fiquei pensando nisso, quero perguntar para o Lisandro o que ele acha, né, dessa questão toda, do público, né, que deu, não sei se mudou o perfil do público que vai para lá, mas, de certa forma, acho que impactou um pouco, né, essa presença de tanta celebridade por lá. É que, na verdade, o que mudou você vê que isso mudou no mundo inteiro, né? O mundo inteiro desenvolveu esse lance a internet em Noronha ainda é muito fraco. Então, se tivesse uma super internet, acredito que seria até mais selfie celebrities, né? Sempre tiveram muitas celebridades lá, mas eram mais um público de celebridade, não sei como dizer, mas vamos tratar como mais low profile. A galera que queria estar lá, sempre teve lá, sempre teve muita celebridade lá, sempre teve muita gente assim, mas que gostava de ficar no cantinho dele, sem ser incomodado. É um lugar. Noronha é um mini Brasil que todo mundo, hoje em dia nem mais tanto, mas eu moro lá desde 95, né? Eu sou de uma época onde todo mundo era tudo igual, todo mundo junto. Então, independente de você usar seu terno, Armani, qualquer coisa assim, lá em Milão, você vai usar sua Havaiana que você comprou no supermercado local a R$ 5, como eu estou usando a mesma Havaiana, a mesma bermuda. Lá não tinha tanto esse, você. Hoje em dia, a mídia em si cresceu, né? Você vê que
televisão perdeu força, hoje em dia o YouTube tem muito mais força que a televisão, o Instagram tem mais força que a televisão, então todo mundo tem uma televisão portátil no seu bolso, com uma câmera no seu bolso, e todo mundo quer aparecer, seja em Noronha, seja em Paris, seja em Hong Kong, seja em Quixeramobim, né? Então todo mundo quer falar, não, pô, tô aqui agora em Muribeca, que é uma cidade de Pernambuco, tô aqui em Muribeca, olha só, né? Então, e Noronha acabou tendo mais gente que viu como possibilidade de negócio investindo e acabou atraindo bastante dessa parte celebridade selfie que tem seu problema assim, né? Mas é assim, a gente vê no mundo inteiro, né? Você vê, você acompanha qualquer celebridade no Instagram, eu, graças a Deus, não acompanho quase nenhum. Você vai ficar vendo, estou aqui na Barra da Tijuca tomando um cafezinho no quiosque do meu primo, né? Vem aqui pro quiosque do meu primo, né? Então, né? A galera investiu, começou a publicar sobre isso, né? Mas Noronha sempre foi sonho de consumo, né? O que, na verdade, acontece o que limita Noronha, na verdade, é o número de voos. Enquanto tem avião chegando, tem gente chegando. Ninguém limita, por exemplo, as companhias aéreas. Você tem um avião que cabe 100 pessoas, só vai vender 30 lugares. Impossível. Se tem um avião de 100 lugares, você vai vender os 100 lugares. Né? Então, a limitação da entrada na ilha é dada pelos aviões. Né? Há um tempo atrás, felizmente, cancelaram os navios de turismo de massa, chegavam 600 pessoas no mesmo dia descendo na ilha. Quem estava na ilha, que já era lotada, a ilha lotada, na limitação calculada pelo plano de manejo, chegavam mais 600 pessoas que iam passar um dia, que era como uma manada, chegando de uma vez, assim, arrastando tudo, e indo embora no dia seguinte, né? Então, aqueles... Aí você botava, ufa, né? Até você achava que tinha pouca gente depois que o navio ia embora, né? Não tendo navio, para mim, já é um graças a Deus, né? E não tem, então, eu achei que tivesse uma limitação de visitas diárias, quantidade de pessoas que podem estar na ilha diariamente, não tem um lance assim? Eu achei que tivesse, isso, em teoria, existe, mas foi o que eu te expliquei, né? Existe um cálculo, parece que, não sei bem ao certo, no ano anterior à pandemia, posso estar enganado, mas tiveram mais de 100 mil visitantes no ano, o que é um número um pouco acima do plano de manejo. Mas enquanto tiver avião chegando, enquanto tiver toda essa força Money Talks, né? A companhia aérea está botando avião para voar, tem voo extra, tem pousada, tem tudo. A gente não vê em lugar nenhum do mundo, depois que construiu um hotel de, sei lá, 200 quartos, o cara ir lá e quebrar 100, né? Não tem isso, né? Depois de feito, é difícil voltar atrás, né? Agora, com a pandemia, pode ser que limitem o número de voos, porque o que limita a entrada na ilha são os voos, né? Pouca gente vai de barco, pouca gente pega o seu veleiro e bota orça e bota a proa para lá e vai embora, né? Pouca gente faz isso, né? Então, grande número de turistas vem pelas companhias aéreas, né? Aí que eu acho que é a limitação. Entendi. E conta um pouquinho, Lisandro, por favor, de outra experiência sensacional tua lá no arquipélago de São Pedro e São Paulo, que é ali perto também, mais ou menos, né, de Noronha, de Rocas, aquela área super feia também. Você participou da construção da estação de pesquisa por lá, foi isso? Foi. Nessa época eu já estava morando em Noronha. E por conta do dia a dia, né, das coisas todas que aconteciam, eu estava fazendo mestrado em Pernambuco, trabalhando em Noronha também. E, vez por outra, ia parar no Atol das Rocas, né, sempre trabalhando como biólogo. E aí a CECIRM, que é uma comissão de ministérios gerenciadas pelo Ministério da Marinha, que cuida também do Programa Antártico, o qual eu tive a oportunidade de estar lá também no ano 2000, foi uma viagem incrível também, eles resolveram que deveria ter uma base de pesquisa no São Pedro e São Paulo, por conta de um programa que chamava Revisê, que é uma revisão da Zona Econômica Exclusiva Brasileira, né? Já é uma coisa mais política e científica, né? Que diz que todo país que tem estudo da sua Zona Econômica Exclusiva, ele tem direito a 200 milhas no entorno desse litoral e dessas ilhas, né? Antigamente isso chamava-se mar territorial, mas nos anos 90 e pouco, a ONU decidiu que seriam só 12 milhas, não foi a ONU, foi alguma
alguma dessas organizações, resolveu que só seriam 12 milhas de mar territorial e os países que tivessem pesquisa e coisas assim teriam 200 milhas de zona econômica exclusiva. Daí foi-se fomentado a ideia de construir uma base de pesquisa no São Pedro e São Paulo, que foi construída durante a Copa de 98. Por sorte não só sorte, mas por mérito e competência do meu trabalho da época, me chamaram para ser um dos primeiros moradores. Nós fomos em 4 pessoas para lá na época, em junho de 98, durante a Copa do Mundo, construindo a casa lá do São Pedro e São Paulo. O navio foi embora e ficamos lá, nós, os primeiros 4 habitantes. Era eu, Alexandre, o Fúvio e o Denis. Isso para mim é uma honra e um orgulho muito grande ter sido o primeiro brasileiro a habitar uma ilha, né? Inclusive fui eu que subi a bandeira do Brasil, isso para mim é uma coisa que vou levar sempre comigo. Muito, muito legal. E depois disso você voltou para lá ou não? Voltei. Eu me sentia Robson Crusoe, né? Ia para lá direto, né? Uma ilha inóspita, não sei se já teve a oportunidade de ver alguma coisa de lá. É uma ilha que é uma formação geológica diferente. Ela é um dobramento do manto oceânico, ela não é uma erupção vulcânica, é um dobramento de das placas tectônicas, né, na junção da placa sul-americana com a africana, dobrou, do fundo do oceano saiu isso, do manto, uma ilhotinha, que tem 18 metros de altitude no ponto maior, e ela tem 100 metros por 30, é meio campo de futebol apenas, né? E não tem areia, é só uma rocha muito quente, já cheguei a medir mais de 55, quase 60 graus de temperatura num dia de sol forte na pedra ali, né? E é uma coisa muito legal. Darwin passou por lá na viagem dele, do Beagle, ele considerou lá um dos pontos mais inóspitos do mundo, pelo qual ele passou. Tem muito tubarão em volta. É um tanto quanto longe de Noronha. De Noronha, navegando, são 2 dias e meio. É mais ou menos... São 350 milhas, uns 600 quilômetros de distância. É mais longe de Noronha para lá do que de Noronha voltar para o Brasil. E fica no hemisfério norte, né? Fica 1 grau norte, né? Eu tive lá 20 vezes. Eu tenho 20 vezes? Tô louco para ir para lá mais uma para fazer a 21 e conquistar minha maioridade. Ver se eu convenço alguns amigos a fazer um velejinho um dia desse, apurar para lá e seguir em rumo São Pedro e São Paulo. Os mergulhos são os mergulhos mais incríveis que eu já fiz na minha vida. Você imagina assim, o lugar mais próximo é Noronha, 600 quilômetros. É como se fosse um restaurante de beira de estrada. Todo mundo que vai passando, opa, tá ali, vamos parar ali para comer. Blum, junta todo mundo ali. Então você tem cardumes e cardumes de raia-manta, chega a ter cardumes de tubarão-baleia, tubarão-martelo pra caramba. Eu já tive a oportunidade de não conseguir cair na água, mas estar no meio das orcas, num barco ali em volta. Golfinhos gigantes, o nariz de garrafa, que são golfinhos 3 metros e pouco. Nossa. É uma sensação meio uma adrenalina muito forte o mergulho lá, porque são paredões, né? Um paredão que desce, a gente desceu a mais ou menos 100 metros lá, né? Nossa. Aquilo vai até 4.000. Eu tenho um primo meu que é biólogo também, que ele desceu num ROV, que é aquele submarinozinho que tem no Greenpeace, ele desceu a 2.000 lá. Nossa. É um negócio incrível, né? Você vai vendo aquele paredão assim, é uma parede reta que você vai descendo, você vai vendo as estratificações mudando de cor. Aquela água que quem navega conhece como azul caixão, aquela água azul caixão, que você fica... Teve mergulhos que eu já tive vertigem, que você sai de uma plataformazinha assim, deixa eu ir pra cá, e aí você cai aqui assim, quando você chega aqui assim, você olha para baixo, você volta, você fala, nossa senhora, onde que eu tô? Aí você olha de novo, aí você vai descendo um pouquinho, segredo do abismo, tudo que você imaginar de transparência, não tem uma biodiversidade muito grande, mas tem uma densidade inacreditável, você para no meio de cardumes, assim, você não vê teu dupla de mergulho ali a 5, 6 metros da quantidade de peixe que tem perto de você. Atuns, é um negócio assim indescritível. Deu até vontade Oi? Deu até vontade de voltar para lá agora. E muito tubarão-baleia também, Lisandro? Tem, não muito, mas tem alguns residentes lá, né?
Até foi Legal. engraçado que em 98, quando a gente montou a base, por conta de segurança, e por ser uma área de pesca ali, de pesca de peixes de passagem, principalmente atuns, cavalas, marlin, agulhões, né, esses atuns e afins, a gente vai em barcos de pesca, fica na ilha, os barcos de pesca continuam por lá trabalhando. Quando chega a próxima equipe num próximo barco de pesca, a gente adentra o nosso barco e volta, né? Com isso, a gente sempre tem alguma segurança lá. Aí, a ilha acontece, às vezes, de maremoto, de onda bater em cima da casa, já chegou a tirar a parede na primeira casa que a gente construiu em 98, agora já está com uma casa mais no meio da ilha, mais segura, né? Então, a gente sempre teria um lugar de apoio, qualquer coisa, qualquer eventualidade, você vai para o barco. Aí um dia eu estava lá no barco, a gente estava lá, né? A casa estava meio agitada lá, vamos para o barco. De repente colou do lado um tubarão-baleia, que devia ter, o barco tinha 18 metros, eu chuto que ele tinha uns 12 metros de tubarão-baleia. Nossa. E ele começou a dar umas raspadas no casco, assim, para tirar as rêmoras, né? Caramba! Os pescadores viviam tentando me assustar lá, né? Falando que existia o Kraken, que tinha um polvo gigante que ia vir do fundo do mar, ia pegar quem estava na casa, né? Falaram, tá, tô esperando aqui, né? Aí eu falei, agora chegou a minha vez. O tubarão vai virar o barco, o tubarão vai virar o barco. Os caras começaram, que muitos pescadores não sabem nem nadar, né? Os caras são loucos, ficam lá 20 dias pescando, não sabem nem nadar. Ai, vai virar o barco, vai virar o barco. Eu falei, nossa, cuidado, cuidado. Aí eu pulei nas costas do tubarão, ficava empurrando o barco assim. Essa foi muito engraçada. Tudo com medo. Aí eu falei, nossa, o tubarão aqui não faz nada, né? Mó bonzinho, né? Cheguei a subir nas costas dele, passava assim, bisquei um pouco, voltei para dentro do barco, né? Mas daí meu troco os pescadores que ficaram com medo do caramba. Lisandro, a gente falou já de Noronha, falou de outros paraísos. Eu queria te perguntar sobre Galápagos, sobre a sua experiência lá. Você voltou para lá o ano passado. Como é que foi sua viagem recente para lá? Nossa, Galápagos para mim é um sonho. Não sei se você conhece, mas para mim é um dos lugares mais lindos da Terra. Primeiro por ser longe, né? E eu como biólogo, toda a teoria do Darwin, toda aquela história do Beagle. Eu até 2009, eu tive lá em Galápagos em 2001, a primeira vez. Existia um projeto que era o irmanamento entre Galápagos e Noronha, em desenvolvimento turístico conjunto. Na época, eu fui como representante do Ministério do Meio Ambiente via Noronha, para falar de turismo de Noronha lá e tentar implementar coisas parecidas. Mas no final, com mudanças de governo, o projeto acabou não virando. Em 2001, 2002, eu já achei aquele lugar incrível. Os mergulhos são também... diz a teoria que 38% das espécies de Galápagos são endêmicas. Isso, 38%. Não, desculpa, acho que são 20% das espécies são endêmicas lá. Quer dizer que você vai andando, você encontra um monte de coisa que não existe em nenhum outro lugar do mundo, só lá em Galápagos. Então você fica sempre atordoado olhando tudo. Galápagos é muito grande, são 80 mil quilômetros quadrados. Noronha tem só 21 quilômetros quadrados. A menor ilha de Galápagos é maior do que Noronha. Então, sempre que existe uma comparação, ela é meio confusa com relação a tamanho, né? Galápagos tem montanhas a 2.000 de altitude, mais alta até que os Pirineus. Tem mais de 20 vulcões, né, porque ela é uma formação completamente vulcânica. Então, você tem ambientes completamente diferenciados. Tem uma ilha que chama Isabela, que ela tem 120 km por 40, ela tem a forma de um cavalo marinho. E são 5 vulcões, e na frente tem um outro vulcão que fazia parte, mas o mar separou. Então, são 6 vulcões. Cada vulcão desse tem uma tartaruga que é endêmica, porque ela ficou lá, virou uma nova espécie, uma nova qualquer coisa, como é tratado, que não se comunica com a outra, porque ela não consegue descer as pedras do vulcão e subir para outro vulcão para reproduzir com a outra. Então, tudo lá é muito lugar assim, jurássico, sabe? Tudo que você vê, você anda na rua, tem iguana, você vai na peixaria, tem lobo marinho sentado lá, como se fosse cachorro de rua, são os lobos marinhos. Você vai andando na praia, umas iguanas de 1,15 m, 1,20 m ali, 10, 15 amontoadas uma sobre a outra. Pássaros, uma infinidade, mergulhos, um dos mergulhos que eu fiz lá agora esse ano passado, tinha mais de
50 tubarões martelo juntos, no segundo mergulho mais 50. É uma coisa assim que eu acho que eu fiz um dos melhores mergulhos da minha vida agora, em novembro. Tinha mais de 10, 15 tartarugas, 50 tubarões martelo, tudo número assim gigante, tudo conversa de mentiroso. Aí raia manta, aquela raia chita, passou um peixe-lua, 3 espécies de tubarão, fora a quantidade de peixe, que você nem lembra de quantos são, com toda essa fauna em volta. Isso tudo num vulcão lá que chama Rocas Gordon, que é na ilha de Santa Cruz. Quando a gente atravessou o Pacífico... Oi? Eu empolgo, né? Desculpa. Mas é muito legal, você pode se empolgar que tem conteúdo pra caramba, é muito joia. Quando a gente atravessou o Pacífico de veleiro, a gente não parou em Galápagos, a gente foi pelo norte, pela Wolf Island, lá pelo norte, porque foi não foi a coisa mais simples do mundo fazer os trâmites de veleiro. Não é isso, né? Coisa de burocracia mesmo para veleiro, eles são meio cricas, assim, aí a gente acabou indo direto, mas eu lembro que a gente chegando no norte, né, nessa ilha ao norte, no Wolf Island, e aí tinha muita ave e resquícios é a tobá da pata azul que chama? E aí eu vi, mas de longe, eu falei, não acredito que a gente não tá parando. Eu nunca mergulhei em Wolf, Darwin Wolf, é onde eu quero ir ainda. Dizem que são os melhores mergulhos do mundo, porque é toneladas de tubarão-martelo, toneladas de tubarão-baleia, raias, lá é realmente o lugar. E lá eu tenho bons amigos que eu fiz num congresso na Ilha Anchieta, uma galera de Galápagos, que inclusive eu fiquei na casa deles agora, né, que é uma amigona minha, que eu até queria apresentar ela para a Liga dos Oceanos, que ela é galapaguenha, e ela está cuidando da nova estruturação da reserva de Galápagos. Eles estão tentando aumentar a reserva para fazer um amortecimento de pesca. Então eu fiquei lá com eles uns 10 dias, ouvindo as conversas, tudo isso de preservação, de conservação de Galápagos, né, que realmente lá é um dos lugares mais conservados que eu já tive a oportunidade de visitar. É um negócio assim de outro mundo, né? A ilha não é tão bonita em questão de vegetação, de praias, como Fernando de Noronha, mas a parte de biodiversidade, a parte de diversidade geológica também é um negócio assim que inexplicável. Você chega no topo de um vulcão ali na ilha principal, você para um pouco, tem que ficar bastante tempo parado. Aí passa uma tartaruga gigante, assim, ó, e vai passando, assim, ó. Aí passa. Aí vem outra, né? Nossa, você vai andando, eu peguei uma bike lá, fui dar uma volta, aí você passando as tartarugas atravessando a rua, tem placa lá, assim, travessia de tartaruga, sabe? Nossa. É muito legal. E é muito simples. É um lugar ainda muito simples, muito roots. Tipo, você come muito bem, tem hospedarias boas, né? Tem gente muito legal, tem uma simplicidade ainda de ilha que a gente não encontra mais em Noronha por conta dessa selfie-mania aí, hoje em dia de Noronha, né? Mas Galápagos está longe disso. Eu acho que é uma viagem que eu farei ainda mais umas 10 vezes, acredito. Para quem estiver ouvindo e não tiver certeza da localização, Galápagos pertence ao Equador, né? Isso. Fica na linha do Equador, e ela vai desde o 2 graus norte até 2 graus sul. São 80 mil quilômetros quadrados. Noronha tem 21 quilômetros quadrados, é uma diferença incomparável. Né? É um elefante com uma formiga. Né? Boa analogia. Eu queria te pedir para finalizar, chamando o pessoal para conhecer o seu projeto dos Mares das Montanhas. Fica à vontade, Lisandro, para dar o seu recado final e te agradecer muito pelo esse bate-papo. Parabéns pela iniciativa realmente inspiradora. Obrigada pela participação. Eu que agradeço, Marina, agradeço o convite. Depois de conversar com você, vejo que a gente tem muita coisa em comum, né? Muitos amigos em comum, muitas histórias em comum. Espero um dia que a gente possa tomar um café junto. Bom, eu que agradeço o convite, eu acredito que tenha sido bem legal, né? Espero que vocês tenham gostado aí das histórias que eu falei. E o meu desafio chama Desafio dos Mares às Montanhas. No Instagram é @dosmaresasmontanhas. A ideia desse desafio, no final,
é mostrar que a gente pode fazer o que a gente quer, contanto que a gente planeje, tenha força de vontade e entenda nosso corpo e nossas limitações, seja ele no esporte, na cultura, na arte. Eu acho que cada um pode se desafiar a fazer o que tem vontade, porque a vida não é curta, mas ela é passageira. Então, galera, vamos se desafiar, fazer coisas que te deem prazer, porque você feliz, você consegue fazer feliz as pessoas que estão ao seu redor. Muito obrigado pelo convite, espero que a gente se encontre um dia para tomar um café e falar sobre novas histórias. Chegamos ao fim da série com o Lisandro de Almeida. Para conhecer mais sobre o desafio dele, dos mares às montanhas, confira os links para o perfil no Instagram e no canal do YouTube que estão na descrição deste episódio. Se você gostou, fique à vontade para compartilhar esse programa com quem desejar. E para sugerir convidados, mandar um recado ou dar um oi, acesse o perfil do Maré Sonora no Instagram, @podcast Maré Sonora, ou pelo site podcastmaresonora.com. Lá você pode conferir todos os episódios lançados e também tem acesso à campanha para se tornar um apoiador ou apoiadora do Maré Sonora. Não se esqueça de seguir a gente no Spotify ou no seu tocador de áudio favorito. Assim você nos ajuda muito e também fica sabendo sempre que uma nova entrevista for lançada. Eu volto na próxima segunda-feira com uma nova convidada por aqui. Ela é velejadora da África do Sul e o ano que vem vai participar de uma volta ao mundo em solitário. Logo, logo eu falo mais sobre a Kirsten. Tenha uma ótima semana e bons ventos!